20 dias de jejum e oração em busca do avivamento espiritual. Dia 11, precisamos de avivamento porque a nação está em crise. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, expulsarei Israel da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a este templo? A resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Segundo Crônicas, capítulo 7, versos 19 a 22. Deus está falando com Salomão, rei de Israel, após a inauguração do templo, alertando contra alguns perigos que poderão trazer desgraça à nação. No verso 19 aparecem os 3 perigos que vamos analisar e comparar com a nação brasileira. O perigo de se afastar de Deus. Todos que se dizem hoje cristãos, provavelmente um dia tiveram um encontro com Deus e experimentaram o primeiro amor, mas com o passar do tempo enfrentaram situações que os afastaram da presença de Deus. Alguns são membros da igreja, talvez envolvidos em ministérios, mas fazendo uma análise séria da sua vida espiritual, constatarão que estão afastados de Deus. Eis uma lista de situações que indicam este afastamento. Falta convicção de pecado, quebrantamento, arrependimento, confissão e restituição, indiferença para com a palavra de Deus, negligência à oração, falta de apetite espiritual, falta de frutos, indiferença, displicência, comodismo, apatia, mais desejo de prazeres do que da casa de Deus. Você consegue encontrar algumas dessas situações em sua vida? Talvez seja um sinal de um afastamento da presença de Deus. Se os que se dizem cristãos estão nessa situação, enquanto mais o povo em geral. Nossa nação está muito longe de Deus. Os líderes da nossa nação dizem que o governo é laico, o que significa que não temos nenhuma religião, que não queremos Deus interferindo em nossas ações e ainda fazemos propaganda disso na televisão. Em outras palavras, o governo brasileiro está dizendo a Deus que não quer saber das suas opiniões, nem sua interferência nas decisões, principalmente na sua legislação. Por isso, caos moral, político e social que estamos vivendo. O perigo de abandonar a palavra de Deus. Muitos de nós pensamos que nossas igrejas são bíblicas pelo fato de, a cada domingo, o pastor abrir um texto e pregar. Alguns pensam que são cristãos só pelo fato de crerem que a Bíblia é a palavra de Deus. Estas situações são perigosas porque elas nos levam a crer que não estamos abandonando a palavra de Deus e que tudo está bem na nossa vida espiritual. Porém, se investigarmos com atenção, poderemos perceber que temos abandonado a palavra de Deus. Abandonar significa não prestar atenção, não crer nem obedecer e agir por sua própria conta sem levar em consideração o que a Bíblia diz. O perigo da idolatria. A nação brasileira é idólatra. Infelizmente, o Brasil, apesar de afirmar que o governo é laico, aceita abertamente a Aparecida como protetora do Brasil.
E muitas pessoas na nossa nação se submetem a esse tipo de crença. Além disso, a nação brasileira inventa diversos outros ídolos. Padre Cícero, Frei Damião, etc. A Bíblia é muito clara quando afirma que há um só Deus, Criador e controlador de todas as coisas. Afirma ainda que o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outrem a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42, verso 8. Porém, temos que dar a mão à palmatória e reconhecer que os evangélicos sempre criticaram os católicos por causa da idolatria, mas também têm os seus próprios ídolos. É muito importante saber o verdadeiro significado de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que colocamos em primeiro lugar, a não ser Deus. Nosso Deus exige o primeiro lugar ou nada. Ele é o único digno de glória e de adoração. Portanto, é importante você reconhecer quais são os seus ídolos. Bens materiais, casa, profissão, família, namorado, namorada, dinheiro. Note bem que tudo aquilo que ocupa mais espaço na nossa mente, no nosso coração do que Deus, é ídolo que deve ser removido. Motivo de oração: peça a Deus para lhe mostrar se você tem se afastado dele e tome a decisão de voltar para Deus. Peça ao Espírito Santo que lhe ajude a ler, estudar, memorizar e principalmente viver a palavra de Deus. Examine as prioridades em sua vida e veja se existe algo em primeiro lugar. Arrependa-se e entregue a primazia da sua vida ao Senhor Jesus.